Bom, um dos nomes mais potentes da novíssima literatura brasileira, sem dúvida, é da mineira Conceição Evaristo, não é? A professora Conceição Evaristo, e que tem trazido aí a sua contribuição, tem sido muito estudada, tem sido muito trabalhada em cursos, em oficinas de escrita criativa e, sobretudo, quando da necessidade da discussão, que é uma necessidade premente e permanente, da discussão do olhar da sociedade brasileira sobre os excluídos, sobre a população brasileira excluída. Esse é o mote de Conceição Evaristo, que vai naquela linha de Carolina Maria de Jesus, não é? Por seu quarto de despejo, também denunciando o diário de uma favelada da Carolina Maria de Jesus, denunciando essa exclusão da população marginalizada, principalmente nos grandes centros urbanos. Conceição Evaristo tem trazido na sua narrativa esmiuçar e jogar luz sobre essa população brasileira de excluídos, essa população brasileira que continua à margem das principais políticas públicas em todos os âmbitos, municipal, federal, estadual, de todos os estados brasileiros. E isso se manifesta num momento crucial, como é este momento da vida brasileira, quando estamos aí há 10 dias praticamente das eleições presidenciais no segundo turno, que nos apresentam de um lado aquele que é o candidato das elites, que é o candidato dos mais privilegiados, né, economicamente falando, e daquele que representa a esperança dessa população excluída, da população pobre, e que já demonstrou durante o período que foi presidente da República que o seu olhar é um olhar para os menos favorecidos. Mas essa população excluída, essa população marginalizada, que vai estar muito presente naquele conceito do lumpenproletariado, né, lá do Marx, e que o Frantz Fanon vai trabalhar alguns anos depois, durante a Revolução Argelina, principalmente, né, falando dessa importância do lumpenproletariado. Então eu diria que grande parte da obra da Conceição Evaristo ela vai de encontro a essa figura do lumpenproletariado, que seria esse subproletariado que, segundo Fanon, é, na verdade, onde reside a esperança da revolução. Então essa é a Conceição Evaristo, e eu adquiri recentemente aqui na Flima, na Feira Literária da Mantiqueira, que aconteceu aqui em Santo Antônio do Pinhal, um livro de contos que saiu pela Palas, de nome Olhos d'Água. É a minha primeira leitura da Conceição Evaristo. Está ouvindo Sabiá? Nós estamos em outubro aqui em Campos do Jordão, dia 15, dia do professor, né? E eu gostaria de compartilhar uma leitura do primeiro conto, do conto que abre esse livro, que se chama Olhos d'Água. Olha, que privilégio, né? Bom, essa é a primeira impressão, é a primeira edição do Olhos d'Água, que saiu em 2021. Vamos lá. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu na minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos da minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias.
Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada no dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as da minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincaram a salivar sonhos de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus braços, cabelos e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora, postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sonho molhado, e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até ao céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Lembro-me ainda do temor da minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto da minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos da minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra da minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera minha mãe.
Reconhecia a importância dela na minha vida, não só dela, mas das minhas tias e de todas as mulheres da minha família. E também já naquela época eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas iabás, donas de tanta sabedoria. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos da minha mãe naquele momento, resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto da minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos da minha mãe, sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos afeitaram o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos de água. Águas da mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti que as lágrimas dela se misturaram às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos da minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos da minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto da minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. E eu escutei quando, sussurrando, a minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Lindo demais, não é? Pois é, essa é Conceição Evaristo, mas poderia ser todas as Marias, poderia ser todas as Carolinas, poderiam ser todas aquelas, né, todas as Marielles, todas as Anielles, todas aquelas que sofrem com esta Ana da Venga, do Zuquerença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaita. É lindo demais esse livro. Eu estou aqui fazendo a leitura, acabei de ler a história do Zuquerença, que é uma história de uma indigente também, bastante triste, e aí vou me preparar agora para ler a história de Maria. Leiam Conceição Evaristo, mais do que as escrevivências, ela tem uma linda história de ancestralidade, da força do feminino, esse feminino tão acorrentado, esse feminino que parece que tem como signo o signo da luta, da perseverança e da busca pela libertação completa. É necessário ler a literatura feminina brasileira contemporânea, porque Conceição, assim como Jari de Arraes também, que é outra leitura que eu recomendo bastante, a cearense Jari de Arraes, são leituras que nos abrem os olhos e são sempre olhos d'água. É isso aí.